funcionando, né, por exemplo, através do refrigerante, a gente vai tomando refrigerante adoidado, coisa e tal, e, né, e tem sempre ali no pH baixo, vai ficando o teu organismo mais ácido, em vez de alcalino. Aí com o teu organismo mais ácido, o que acontece? Ele fica mais propício aos cânceres, aos tumores. Olha que interessante, né? Aí vem os tratamentos caríssimos, caríssimos. E aí então, toda a rodinha ali, né, monetária funcionando perfeito. Ó, eu de um lado aqui, eu estrago os caras, tu conserta. Sabe aquele filme do Charlie Chaplin, que o menininho passava jogando as pedras nas vidraças e depois vinha o Charlie Chaplin ali, que era o consertador de dos vidros, desculpa. Tu sabe que tinha o cara que jogava os pregos na rua pra furar os pneus e ele tinha a borracharia ali na esquina da outra quadra? Tá entendendo, cara? Então assim, ó, é gente que usa de jogo sujo pra... Sabe, eu preciso vender meu produto, olha, eu vou criar uma situação para que meu produto seja vendido. Isso é velho pra caramba. E a gente sabe o que realmente acontece. Aí, então o planinho tá perfeito, né? A população, todo mundo gordo, né? Por que todo mundo gordo? Por causa que os alimentos, eles te enchem de porcaria e não te nutrem, não te sustentam. Entendeu? Então é só tu olhar. Então eles vão te pregando cada vez mais coisa que vai te afastando da vida normal, da vida natural, coisa e tal. E isso é, né? Quanto mais avançada tecnologicamente nós temos aí a nossa cultura, né? Coisa e tal. Que olha, é só pra tu ver o país americano lá, né? Uma geração de adolescentes gordinhos lá. Todo mundo é gordo quase lá. Por quê? É os fast food, essa coisa toda que vão incutindo, né? Então tudo feito. Aí depois diz, não, estão viajando, não tem um plano para detonar com a população. Não tem, né? Não tem, né? Então tá, então não tem. E aí então vem os cânceres, aí vem um cara que descobre que o suco extraído dessa forma diferente é um tipo de prensa que não destrói talvez a fibra do açúcar, eu não sei. Eu sei que dessa forma que esse cara que inventou essa terapia, Max Gerson, que aliás foi assassinado, já falo sobre isso, ele descobriu que extraindo o suco do laranja daquela forma lá, né, é um tipo de prensa que tu aperta em cima e espreme a polpa num tecido, eu não sei direito lá o processo. O que realmente é relevante nessa história é que aquilo começou a curar câncer. E as pessoas começaram a se curar com a terapia Max Gerson, daquele extraído da laranja daquela forma, né? De uma forma extremamente simples, natural, barata, sem contraindicação, sem efeito colateral, né? Olha que maravilha! Um cidadão desse devia ser tão glorificado quando Jesus Cristo foi aqui. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos? Não! O que aconteceu nos Estados Unidos? Como, né, qualquer coisa que cura uma doença é um medicamento, aquele processo dele lá não passou a ser mais natural e passou a ser um processo de fabricação de remédio. E aí, para ser um processo de fabricação de remédio, tu tem que ter o aval do governo. Lá não tenho certeza se é o FDA que eles chamam lá. Enfim, eles têm lá alguma coisa que é o que fiscaliza, né, os medicamentos, o que pode, o que não pode, aquela coisa toda, né? Enfim, prenderam esse cara. Acusaram ele de charlatanismo, né? E hoje tudo que se sabe é que a terapia Max Gerson foi comprovada, né? Em 2 tentativas de assassinato com sucesso na segunda, né? Eles conseguiram eliminar com o Max Gerson, mas quando ele foi envenenado pela própria empregada, a mando isso foi comprovado, foi falado tudo. Procurem lá, gente, a história da terapia Max Gerson, vocês vão ficar, né, escabroso lá. Aí descobriram que quem contratou a empregada para envenenar a comida do cara foi o pessoal que era os fabricantes de medicamento lá, né? Ou que tinham envolvimento com a questão financeira da venda de remédio tradicional. Entendeu? Ameaçou o império, foram lá e detonaram com ele. Só que, como eu digo, né, as forças superiores são tão boas que antes dele ser assassinado de novo, aí conseguiram envenenar ele, de fato ele morreu, mas aí ele já tinha conseguido desenvolver, registrar, e parece que ele doutrinou, ele treinou o filho dele e o filho dele conseguiu levar o troço adiante, ou seja, mataram ele, mas não conseguiram calar a verdade sobre a cura do câncer. Aí, não, Luciano, tu tá exagerando, coisa e tal, não é bem assim, é coisa, né? Então tá, né? Então vamos falar sobre a fosfoetanolamina aqui no Brasil, ou a pílula do câncer. Que o cara descobriu ela, velho, e começou a tomar, curou o próprio câncer, sem efeito colateral.
começou a fabricar e descobrir e distribuir essa pílula para as pessoas carentes, né, do próprio bolso, porque ela custava, parece, 10 centavos cada pílula. 10 centavos cada pílula do câncer, da fosfoetanolamina. Pois bem, o que aconteceu com esse cara? Ele foi preso e parece que ainda está preso. Por quê? Por causa que ele cometeu um crime, que é fornecer medicamentos sem o registro do órgão fiscalizador lá. Se não estou falando bobagem, é a Anvisa aqui no Brasil, né? Mas enfim, não importa qual seja o órgão, o que importa, né, é que o cara está preso. Nós ouvimos eu ouvi um desespero, deveria ter sido um pouco mais, para ter mais coisas para trazer para vocês, né? Porque eu tenho o depoimento desse senador, eu acho que é, ou deputado, não me lembro bem. E ele está falando, ele está tentando defender a fosfoetanolamina e esse cara que está preso, dizendo que é um absurdo deixar esse cara preso e dizendo que está óbvio que isso aqui tem os interesses por trás da coisa toda. Então tu imagina toda uma indústria que está preparada para faturar milhões em cima do câncer que está se dissipando em tudo que é galera aí. De todos os jeitos, né, que eles estão colocando, com o veneno de alimento, com os industrializados, com os refrigerantes que tornam o teu organismo ácido e propício aos tumores, né? Aí vem esses caras com pílula de 10 centavos que vai estragar todo o trabalho deles, tu acha que vai passar? Então, e justamente no veículo de imprensa, que aliás, depois de hoje que gerou esse vídeo que eu estou fazendo todo, né? Não vou dizer revolta, mas enfim, eu vou começar a me questionar se eu vou continuar assistindo ainda, cara, porque era o último reduto que eu julgava confiável ali. Mas ainda quero crer que foi um engano do Megali, ou que ele foi instigado pelo ponto, ou ele não foi cuidadoso, porque a gente está tão acostumado a ser roubado por essa galera que quando vem do teu lado ali, tu acha que ele está contra nós e tu já fica totalmente desconfiado. Mas de novo, a gente tem que prestar atenção ao que está sendo dito, né? Então assim, a questão dos tratamentos alternativos é fato. Tem muito tratamento barato, natural, que não são caros, que estão disponíveis na natureza, que está pipocando por aí. E, no entanto, é lógico que os fabricantes, os vendedores de medicina, né, todos que são envolvidos com o merchandising, com o faturamento do negócio, porque tem, de novo, gente, tem muito médico que é médico de dom, que nasceu para ajudar o outro e merece ser realmente muito bem pago, né, são nobres e coisa e tal, mas tem muita gente que resolveu ser médico porque é uma profissão que dá dinheiro. É essa distinção que nós temos que fazer, como em todo lugar. Como músico que é músico e faz música porque é uma expressão da alma mesmo, e aquele que sabe tocar um instrumento e vai na onda do que está vendendo e coisa e tal, e faz toda a questão de merchandising em cima, dentro, né, e não vê a música como uma arte, como um produto. É a mesma coisa. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, não pode generalizar tudo. Mas existe sim um grande interesse de vender remédio. Existe sim uma galera que está interessada num povo doente, porque senão eles não... Onde é que vai vir o luxo todo deles? Por causa que eles sustentam os padrões bilionários de vida deles, às vezes, vendendo remédio. Então acho que eles vão querer perder a teta. Eles preferem... não, de materialidade e de ausência de espiritualidade tão grande, às vezes, essas pessoas, eles preferem que o mundo adoeça para que eles e a família deles tenham conforto. E tu vai fazer o que com esse tipo de indivíduo? Vão esperar bater as botas, né, e separar e ir para o tipo de lugar que o padrão vibratório dele comportar, né, se afinar, e que fiquemos, né, ou que morramos nós e vamos nós para um lugar onde não tenha mais esse lixo de pensamento. Mas enfim, me perdoem aqui, gente, a ideia não é cuspir farpas, nada, mas algumas coisas nos indignam. E eu quero ver se você concorda comigo ao assistir o vídeo. Então, gente, vamos pesquisar lá, ó, a terapia Max Gerson. Vamos se lembrar da fosfoetanolamina, a pílula que curava câncer de 10 centavos que foi vetada aqui no Brasil. De novo, aí o sistema de informação de notícia, né, de televisão que eu mais confiava, da Band News, aí eu vejo lá o Boechat dizendo, pois é, a fosfoetanolamina realmente foi constatado que não teve os experimentos significativos, né, ou que dessem o respaldo a longo prazo de que tipo de consequência poderiam... Cara, tudo bem, mas não tinha um monte de gente dizendo, cara, eu tô morrendo! Vamos pensar por esse ângulo e tem a capacidade de se colocar na cabeça de quem está morrendo com o câncer,
né? E o que tu faria e como tu reagiria? Então vamos fazer um pequeno exercício, pode ser difícil para muita gente, mas pode ser bem nobre para o nosso espírito e nos ensina a gente aprender muito, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Entendeu? Então assim, ó, desenha um quadro onde tu tá com câncer. E os médicos já se desenganaram, tu já fez quimioterapia que só te faz sofrer, vomitar, perder os cabelos, ficar ruim, sentir dor e não tá te dando resultado. Aí vem um cara que joga uma pílula de 10 centavos pra ti ali que tu toma e tu te sente bem. Preciso falar mais alguma coisa? O outro negócio tu sabe que é a morte. Se desenhou pra ti ali. Os próprios médicos que dizem, estamos tentando com as maneiras tradicionais, mas tu sabe, né? Tu sabe, nada garantido. Nada garantido. Os índices de cura pelos sistemas tradicionais de quimioterapia não são mencionados. E são absurdamente ineficazes. Vão pesquisar profundamente e vocês vão ficar horrorizados, gente. Parece que 93% ou 97%, uma coisa assim, né? Não dá certo. Não cura o câncer. E, no entanto, isso não é mencionado. E os tratamentos são caríssimos. E os tratamentos alternativos que aparecem, econômicos, baratos, que estão dando resultados, aí vem toda essa pedra. Prenderam o cara tá preso lá. Tá entendendo? Então, assim, ó, a gente tem que cuidar. Aí, de repente, vem o ministro agora da saúde, fala de tratamentos alternativos que podem ser mais econômicos. A parte que ele me conquistou no discurso dele, que me fez prestar um pouco mais atenção no que ele estava dizendo, sem todo aquele escudo que nós temos de qualquer discurso político que venha pra gente, foi justamente quando ele disse, para que esses absurdos tratamentos tão caros que tem aqui, né? E os tratamentos que nós estamos trazendo para cá são tratamentos milenares que são trazidos nas culturas dos povos que estão aqui. Mas eu estudei a questão da purificação da água através do ozônio. A ozonioterapia era a palavra que eu estava procurando. Procure na internet ozonioterapia. O Lair Ribeiro fala que se ele fosse para o meio do mato, né, ele queria levar ozônio. Ozônio é o remédio que cura quase todas as doenças. 200 e poucas doenças são curadas com ozônio. Eu esqueci o número preciso até. Então não é balela, gente. Eu estou falando de coisas com resultados comprovados, resultados científicos comprovados que estão ali, só que eles não são aceitos. Então assim, o Megali, antes de pegar e arrotar tudo isso contra ele, vai se informar, faz um estudo sobre os tratamentos alternativos, vai ver sobre a ozonioterapia, vai ver o cara que ficou 6 meses no tratamento convencional, gastando uma fortuna enorme e uma cicatriz na perna dele de uma queimadura, oriunda de uma queimadura, que não cicatrizava e não cicatrizava. E o cara lá passando dor, as pomadas que mandava ele botar não resultavam nada. Aí, por alguma razão, alguém falou em ozonioterapia para ele. Parece que em 4 ou 5 sessões, não sei direito. Mas isso também, nesse ponto, acaba sendo superficial, não é o mais relevante. O mais relevante é que o cara fez algumas aplicações de ozônio aplicado numa água gelada, numa bacia normal, assim. Aí aquela água, enquanto ela estava bem gelada, porque quanto mais gelada, mais difícil, mais demora para volatilizar o ozônio que está nessa água. Ele leva 20 segundos, parece, para volatilizar normalmente. Então, se tu gela bem a água, o máximo possível, ele mantém mais isso aí. Aí o ozônio fica agindo naquela água. Tu pode beber essa água. Não é aconselhável tu respirar o gás do ozônio, mas tu ozonizar uma água e tomar só vai fazer bem para todo o teu aparelho digestivo. Entendeu? E assim, ó. E esse cara simplesmente coloca essas compressas de ozônio, né, de água ozonizada em cima da cicatriz e cura no estoque, porque ele ficou 2 meses sofrendo antes e não conseguiu. 6 meses sofrendo e não conseguiu. Então tem todos esses relatos aí, gente, que comprovam a eficácia do negócio. Que funciona, é barato. Vocês sabem qual é que é o resíduo que o ozônio gera depois que ele volatiliza? Oxigênio puro. De novo, o resíduo gerado pelo ozônio é oxigênio puro. A gente não precisa de oxigênio na nossa atmosfera. Um dos grandes problemas que nós temos não é por causa da população, os baixos níveis de oxigênio. Quando tu vai passear num parque onde tem aquelas árvores com as manchas vermelhas, eles não fazem questão de botar uma plaquinha embaixo apontando, dizendo: olha os indicativos de oxigênio puro, de altos níveis de oxigenação e tal. Então, cara, tu imagina a estação de tratamento de água da tua cidade, do teu município, sendo tratado com ozônio. Com ozônio, que depois que tu implanta,
Talvez não seja a coisa mais barata do mundo implantá-lo, mas depois de implantado, tu vai ter água de excelente qualidade na tua torneira, tu não vai ter o cloro e o flúor, que em qualquer país de primeiro mundo tu joga essas substâncias num terreno qualquer, tu é preso por jogar lixo químico, por jogar tóxico, né? E aqui no Brasil eles botam na água pra galera tomar. É, gente, então tô dizendo pra vocês, pessoal, a gente tem que abrir o olho com tudo isso. Por que nós não temos ozônio no SUS, nas terapias? Então, Megali, antes de jogar todas as pedras em cima do ministro, presta um pouco mais de atenção no que ele está falando, presta um pouco mais de atenção no que tu mesmo fala, que nem quando tu fala ali que espírito não existe, meu, tu desce um balão enorme, que isso está mais comprovado, não cabe nem ficar discutindo. Entendeu? Então é nesse ponto que eu falo. Cara, senão a gente entra num debate circular e a gente não sai disso. Né? Então parece que algumas coisas te levam a esses debates circulares. Por quê? Porque tu não avança. Tu fica batendo em cima da mesma tecla e tu não sai daquilo ali. E parece que esse é o grande objetivo de quem quer nos manter aqui, ó, trouxa. Né? Que nem cachorrinho correndo atrás do rabo. E a gente nunca sai do chão, velho. Entendeu? Então é por isso que eu digo. E aí é foda, né? Porque o que salva o ser humano é a informação. E aí tu vê os meios de informação contaminados dessa forma. Né? Aqueles que tu julga mais confiável. A gente que às vezes, por se informar, por saber desses pormenores que andam acontecendo aí nos bastidores da coisa toda, a gente começa a ver as imprensas com outros olhos de quem só pega as notícias daquilo ali e absorve. Tu começa a ver a quantidade de mentira que tem ali. Tenho feito os vídeos aqui de como é feita a manipulação de imprensa. Fiz nesses 2 vídeos que eu falo da manipulação da imprensa, que começa com uma treta entre a Globo e a Record, mas aquilo ali é só para tu ter um entendimento da técnica que é usada. Por causa que quando a gente fala na questão do painel Robertson, que ali aborda um pouco também, né, é a mesma coisa. Né, que aquela história de, cara, distorcer a informação, confundir a informação. Né? Até o próprio painel Robertson, cara, que é, como para quem não pegou ainda, que é aquele esquema, aquele setor do governo americano, que todos os assuntos que vazam e que eles não querem que vaze, né, eles têm todo esse setor de acobertamento e de desinformação. Então eles fazem toda uma treta, toda uma jogada para pegar alguns elementos daquilo que realmente aconteceu e jogam pra galera com uma forma distorcida, entendeu? Incute alguma coisa ali que não condiz com a verdade para tirar o foco daqui. E daí para sossegar a aptidão por informação das pessoas em relação ao que aconteceu. E aí, exemplo, o balão meteorológico para justificar entende? Isso é uma das estratégias do painel Robertson lá, da galera. Né? Como lidar com isso? Como fazer a galera acreditar numa coisa que a gente quer que eles acreditem? Né? Os filmes de Hollywood, outra ferramenta muito usada. Novelas, né? Notícias colocadas no jornal. Muita coisa vem do painel Robertson. Né? Que é tudo uma notícia manipulada para fazer tu absorver ela daquela forma, porque quando tu absorve uma informação de uma certa forma, tu vai ter uma reação. Então com isso eles calculam e controlam a reação que o povo vai ter e vai manipulando o gado. A gente não percebe. Eles usam essas informações de uma forma tão sutil e a gente não para perceber isso, que a gente pode fazer uma alusão perfeita assim, ó. O gato tá aqui, eles colocam uma cerquinha aqui, a gente não percebe, aí coloca outra cerquinha aqui, ó, e outra cerquinha aqui, ó, e a gente nem percebe o que tá acontecendo, mas tá sendo direcionado. Né? No subconsciente tá sendo direcionado. E aí, velho, quando aquela vaquinha sai daqui, dá uma banda atrás da colina, percebe lá que tem um abatedor, quando ela volta pra cá e diz pra você, eu vi o que tem lá, ninguém quer acreditar. Aí essa vaquinha tá doida, né? Essa vaquinha bebeu, essa vaquinha usou droga, essa vaquinha tá viajando na maionese, né? Então é isso aí, gente. Assistam o vídeo então, por favor, comentem aqui. E é o que eu digo, para tirar a gente da onde a gente tá, só informação. Então, muita informação. De novo, obrigado, Otávio, mas não sou mentor de ninguém, não desejo ser, não quero ser visto como um. Né? A minha ideia aqui é jogar as coisas pra gente discutir junto, porque eu nem tenho condição de ser mentor de ninguém, por causa que eu próprio tenho muito que aprender. Eu tô quase que nem um cego no tiroteio. A única coisa é talvez que eu tenha aberto algumas portas que os outros ainda não abriram, estou perdido no corredor lá atrás. Aquelas portas que eu abri que não dei nada, já estou dizendo, ô pessoal, não percam tempo abrindo essas portas aqui que não vão te levar a lugar nenhum. Agora, se insistirem e quiserem, abram.
Cada um faz o seu caminho, entendeu? Mas o intuito é sempre de nós achar o caminho mais fácil para onde a gente quer ir. E o que a gente deseja, qual é o nosso objetivo? É simples, gente. Um mundo de entendimento, de tranquilidade, sem ataque, sem violência, onde todo mundo possa ser feliz, cada um vivendo a sua vidinha. Cara, não é pedir demais. Beijo, galera.